Amém? Amém. Deus é bom. Tempo todo. Vamos abrir a nossa palavra em Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e deste Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Nenhum se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto ele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por que eu li isso? Porque às vezes tem certos pontos da nossa vida, na nossa determinada vida, que a gente se depara com um problema, com uma certa dificuldade, parece que o mar não vai se abrir, as muralhas de Jericó não vão se desestabilizar para que nós tenhamos a nossa vitória. Mas deixa eu te falar o que diz a palavra de Deus em Salmo 138, 8. O Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Desde da criação do mundo, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas todos vieram no tempo certo. E quando ele te criou, ele já tinha um propósito para você. Ele deu uma missão para você quando você veio a essa terra. Você não está aqui por nada. Você não está aqui só para esquentar o banco da igreja. Você está aqui mediante a um propósito. Eu escolhi a Bia para uma missão, eu escolhi o Davi, a Ângela, o Maurício. Todos estão aqui e não é por acidente. Deus tem um propósito na nossa vida para alguma coisa. Deus sempre tem um propósito. E o seu galardão está guardado para aqueles que buscam o seu propósito, que têm a mente focada no propósito de Deus. Não importa o que aconteça, não importa se a batalha está dura, se Israel, quando estava batalhando com os povos, ou enquanto atravessava pelo deserto, a vida estava difícil. Deus sempre está de olho em tudo. Ele está fisicamente muito longe, mas espiritualmente está praticamente do nosso lado. Percebam, se você tivesse sido criado por alguma coisa, algum evento assim aleatório, cósmico, um evento aleatório, que sentido teria a sua vida? Não teria. O que eu vou temer?
eu tenho todos os dias estipulados, eu nasci assim, do nada. Não existia razão nenhuma para existir. Então o que importa eu fazer o certo e o errado? Você foi criado por Deus por alguma coisa. Nada acontece do nada. E Deus já é Deus desde a criação do mundo, porque a fé é uma coisa... não é uma coisa racional, mas alguma coisa sobrenatural. É aí que tá. Você tem que acreditar que Deus é Deus, que Ele existe, que nada o criou. Ele se criou. Ele é o amor. Ele te criou não porque ele estava sozinho. Ele já tinha a Santíssima Trindade. Ele, como é o próprio sentimento, ele é o amor. Ele te criou apenas para expressar o seu amor e para que você cumprisse o propósito para o qual Deus o destinou. Você não está aqui por nada. Que importância teria a sua vida? Não ter o ponto da moralidade, o ponto da ética para você fazer entre o certo e o errado, não teria importância nenhuma se não existisse um Deus. E não existe essa coisa. Deus é força maior. Força maior é gravidade, aceleração, velocidade. É Deus, existe Deus. Não existe força maior. É Deus. Deus existe. E quando as pessoas estão firmes no seu propósito, focadas... Por exemplo, o que eu quero ser quando for trabalhar? Eu quero trabalhar num ramo administrativo. Agora, se você não foca no seu propósito, o seu propósito está aqui. Você vai ficar andando em círculos e nunca vai achar o seu propósito. Nunca vai em direção ao foco. Deus quer um relacionamento com a gente por meio de seu Filho, nosso Redentor e Salvador, Jesus Cristo. Foi para isso que Ele mandou seu Filho. Jesus tinha um propósito, Moisés tinha um propósito, mesmo sabendo que Moisés ia ser morto, a Joquebede falou, ele vai nascer. Ela teve fé e disse que ele ia nascer e que o propósito de Deus ia se cumprir uma hora ou outra. Você só precisa ter fé no seu propósito. Quando... por exemplo, estou criando aqui uma experiência no meu laboratório, por exemplo, um secador de cabelo. Como o secador de cabelo vai saber qual que é a função dele se ele não falar para o Criador? Só o Criador vai saber qual que é a sua função, a sua exata função. Não adianta eu buscar em livros de autoajuda, falar... Esses livros de autoajuda praticamente vão falar, tenha bom ânimo, você vai conseguir, tenha força, foco, força e fé que você vai conseguir. Bom, praticamente você vai ser bem sucedido se você fizer todas essas coisas nesses livros de autoajuda, mas... o propósito de Deus vai muito mais além do que você estudar, trabalhar e ser bem-sucedido. Todos aqueles a mente estava focada nos propósitos de Deus não eram bem-sucedidos. Jesus não era. Moisés então, Paulo então, tanto é que acabou preso. Percebam, não tem nada a ver com o fato de você ser bem-sucedido nos propósitos de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida e é muito maior do que você espera. E quando você descobrir isso, você provavelmente deve parar de criar algumas expectativas falsas e correr direto para a realidade que Deus te prometeu. Ninguém quando falarem para você que você foi um erro, que você está aqui nesse mundo para fazer espaço nele, para esquentar o mundo, isso é mentira. Deus tem um propósito para todos aqui que estão nessa igreja, ouvindo a mensagem, que estão ali fora. Deus tem um propósito para tudo.
E deixa eu te falar mais alguma coisa. Você foi criado para ser eterno. Você foi criado para passar a eternidade do lado de Deus e desfrutar da sua gloriosa presença. Ele quer ter um relacionamento contigo. E você? Você quer ter um relacionamento com Deus? Várias vezes. Deus quer ter um relacionamento com Israel, mas Israel andava pecando, andava difamando o nome santo do Senhor, não queria seguir os caminhos. Várias vezes, quantos profetas Deus mandou para que o povo se arrependesse? Oséias, Miqueias, Ezequiel, um monte. Isaías, Jeremias, um monte. E Deus sempre alertava: arrependei-vos, voltem a mim, eu quero você, eu criei você para ficar do meu lado, eu quero você. Ele quer ter um relacionamento com você. Muitas vezes a gente tem uma falsa ideia de Deus. Por exemplo, se você ficar pecando, se você ficar difamando, Deus vai quebrar suas pernas. Isso é uma visão meio que equivocada, que está parecendo que se você sair da linha, Deus vai te castigar. Na verdade, tudo que você faz nessa vida tem consequências boas e ruins, mas Deus quer o melhor para você. Ele torce com todas as forças dele. Jesus Cristo intercede para você, à destra do trono de Deus, para que você se arrependa e que tome conhecimento do que você está fazendo, se estiver no caminho torto, para que volte aos caminhos do Senhor e consiga focar no propósito para o qual Deus te escolheu. Olha só, ele diz: tem de bom ânimo, esforça-te, você vai conseguir, não desista, jamais desista. Por que eu falo isso? Porque às vezes tem uma série de fatores que a gente fica preocupado. Por exemplo, a gente muitas vezes é consumidos ou guiados pelas coisas alheias. Por exemplo, a culpa. Deus não vai me perdoar, o que eu fiz? Eu sou um pecador, eu sou isso, sou aquilo, eu não sou merecedor de perdão. E ele se joga de uma forma que ele não consegue mais levantar, se desvia totalmente por causa da culpa. O que dirige você? É a culpa ou é o propósito no qual Deus designou para você? Muitas vezes somos levados pela raiva. Eu não levo desaforo para casa. É o típico dessa pessoa: não vou levar desaforo para casa. Se ela falou mal de mim, eu não vou deixar barato não. E o 70 vezes 7 fica onde? A gente tem que perdoar 70 vezes 7 a pessoa, por mais má que ela possa ser, e por mais que ela nos persiga. Jesus falou para a gente amar nossos inimigos e perdoar eles também. 70 vezes 7 por dia. 70 vezes 7 por dia. Óbvio que tem gente que ultrapassa esse limite, mas tudo bem, né? É bom sempre a gente não estipular um limite, certo? Mas tirando isso, nós temos que ser dirigidos pelo propósito da nossa vida. O nosso propósito, ele vai nos preparar para a eternidade. O mundo, ele dá várias opções para a gente. Muitas opções. A eternidade dá duas: céu, inferno. Pela Bíblia, quando nós sermos julgados, nós sabemos que quando a gente vai ser julgado por Deus, ele vai perguntar duas coisas: o que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Você aprendeu a amá-lo, a respeitá-lo
E o amar está em seguir os seus mandamentos. Por quê? Porque foi o meu pecado que pregou ele na cruz. O que adianta eu falar que amo e continuar a mesma coisa? É que nem eu falar que eu amo, mas vou continuar te chicoteando. Onde é que está o amor? O amor está em obedecer fielmente. Às vezes o problema maior não é o agir, não é a forma de agir, mas é a forma de pensar. Eu vivo pela graça, eu estou vivendo pela graça, Deus vai me perdoar, não tem problema se eu pecar mais um pouquinho aqui, eu ficar fofocando ali, mentindo ali, Deus vai me perdoar. Tem gente que pensa assim, sabe, o pecado eu imagino como se fosse uma cela aberta. Você pode entrar, pode sair a hora que você quiser. Mas quando Jesus voltar e trancar a cela e você, porventura, ficar aqui dentro, a cela será trancada para sempre. Não tenham medo do inferno por causa do sofrimento, que vai ter com certeza. Tenham medo do inferno, porque lá você vai estar sem a presença do Pai para todo sempre. Já imaginou uma coisa dessa? Muito triste. Um caminho sem volta. Deus vai te perguntar: o que foi que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Segunda pergunta: o que foi que você fez com os talentos que eu te dei, com os dons que eu te dei? Você usou eles em benefício próprio, para levar uma vida egoísta, egocêntrica, para atingir os seus próprios objetivos, ou para cumprir o propósito pelo qual eu designei a você? A primeira pergunta vai dizer aonde é que você vai passar a eternidade: céu ou inferno? E a segunda pergunta ela está designada para saber o que você vai fazer na eternidade que você vai passar. Supostamente, se você levou uma vida egocêntrica, só para atingir os seus objetivos, o que você acha que você vai fazer na eternidade para o qual você será destinado? Mas se você atingir os propósitos de Deus, ficar firme nos propósitos de Deus que Ele tem para a sua vida, a vitória já é certa. Jesus é a porta de entrada para o céu, o portal da glória, o caminho da paz, a justiça, a verdade, a vida. Ele é tudo. Ele criou todas as coisas. Dá um pulo lá em Colossenses 1,16. Colossenses 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele criou todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um propósito para cada um e vai se cumprir. A Bíblia diz que no Salmo 139, 16, que antes mesmo de você se formar a forma humana, Ele já estipulou os seus dias e já está registrado o seu nome no seu livro. Já está registrado antes mesmo de você nascer. Deus é bom o tempo todo. Você foi criado para ser eterno. Se eu te perguntasse agora, o que vocês acham da vida? O ponto de vista de vocês sobre a vida. O que passa pela sua cabeça? Uns vão falar
que a vida é uma corrida, então tem que ser mais rápido, mais veloz, tem que ser ágil para vencer ela. Outros vão falar que é um jogo, eu preciso vencer, muitas vezes eu vou ter que passar a perna para o outro escorregar e eu atingir a linha de chegada primeiro. Mas, do ponto de vista de Deus, a vida é um teste. Somos testados em todos os momentos. Abraão foi testado quando levou o seu filho para ser sacrificado amando de Deus. Ele passou no teste? Passou, tanto é que antes mesmo dele começar a sacrificar Isaac, Deus proveu um cordeiro para Abraão. Daniel, na cova dos leões, se você se ajoelhar perante Deus, você vai ser jogado naquela cova. Se ajoelhou, foi jogado naquela cova, mas não aconteceu nada. A fé foi testada, assim como foi testada para os 3 rapazes que não se ajoelharam diante do rei Nabucodonosor e foram jogados na fornalha de fogo. Não aconteceu nada na fornalha de fogo, foram testados. Ezequiel foi testado para saber se ele era fiel ao Senhor, mediante aos propósitos para o qual Deus designou. Oséias foi testado quando Deus mandou para que ele se casasse com uma prostituta, para simbolizar a prostituição do povo de Israel. Você imagina como deve ter sido a cabeça de Oséias. Jonas foi testado também. Vamos ver. Eu quero ver se ele vai passar no teste. E adivinhe, Deus quer que você passe no teste. Deus quer que você passe no teste, porque Ele te ama e Ele quer você perto dEle. A vida é um teste. Não só um teste, mas um cargo de confiança. Às vezes a gente faz um simples fato que a gente faz, as coisas que a gente faz, por mais pequenas que elas sejam, faz soar um pequeno acorde na sua eternidade. Cada coisinha que você faz, tá aí o modo de pensar e o modo de agir. Mas não é só a coisa não está no modo de agir, tá no modo de pensar da pessoa. Aquilo que eu falei. Deus é misericordioso mesmo? Então eu posso pecar que depois Deus me perdoa. Eu vivo pela graça. Tá aí o modo de pensar. Arrependei-vos, pois ele virá como um ladrão na noite. Portanto, vigiai e orai. Vigiai e orai. Todo santo dia. Salvação é eterna. E diária. Principalmente diária. Não adianta nada eu falar, será que vai ter uma segunda chance se depois que Jesus voltar? Se fosse assim, eu pecaria até Jesus voltar, depois quando ele voltasse eu ia ser santo. Adianta? Não. Ele só está preocupado com o seu coração, o seu modo de pensar, a intenção do seu coração, a intenção de você fazer a coisa certa. Nós fomos criados para algo muito maior. Não sejam dirigidos por raiva, medo de errar, às vezes, movidos pelo materialismo, achando que aquilo vai preencher alguma coisa na sua vida. Mas que carro legal, que casa legal. Aquilo é momentâneo, tudo é momentâneo nessa terra. É um cargo de confiança que foi confiado para você. E cada coisinha que você faz, cada atitude que você toma faz soar aquele pequeno acorde na sua eternidade. Não só isso, a vida também é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui por tempo ilimitado. Deus não criou você para que você passasse numa média de 100 anos aqui e pronto, já era,
sua vez passou, agora eu vou dar a chance para o outro. Você foi criado para ser eterno, para viver a eternidade ao lado do Senhor. Nós somos criados para um único e exclusivo propósito: andar sempre nos caminhos do Senhor. E nós devemos isso a Ele, porque, como nós acabamos de ler em Colossenses, tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é glória de Deus. Glória de Deus? O que é isso? Peso da sua importância, a glória do Senhor. Isso é a glória do Senhor. Tudo isso em volta é a glória do Senhor. O universo é a glória do Senhor. E olha que o universo é bastante, é mais de 200 trilhões de galáxias. Tudo é a glória do Senhor e nós temos que dar glória a eles todo santo dia. Mas como? Como nós podemos dar glória ao Senhor? A adoração já é um exemplo de dar glória ao Senhor. E quando eu falo adoração, eu estou falando muito mais do que cantar e louvar, muito mais do que música. É um estilo de vida. A essência da adoração, a essência dessa adoração é nos rendermos ao amor dele. Nós nos rendermos a Ele e somente a Ele. Só assim podemos dar glória ao Senhor. Podemos, como um simples lance, quando a gente está ofertando, a gente dá glória ao Senhor. Quando a gente está pregando com a intenção de fazer o bem e ajudar ao próximo, com uma palavra amiga, a gente está dando glória ao Senhor. Quando a gente ora, também está dando glória ao Senhor. Quando a gente ama os outros fiéis, a gente está dando glória ao Senhor. Quando a gente ama a todos como Cristo nos amou, damos glória ao Senhor. Quando vivemos mediante ao agir, pensar e andar de Cristo, também damos glória ao Senhor. Deus, Ele permite algumas dificuldades na nossa vida para a gente se parecer com Cristo, no agir, no pensar. Ele bota cada situação diferente para ver a determinada maneira e forma com que você vai agir. Se o seu irmão te fez alguma coisa errada, como que você vai agir? Você vai ficar com raiva dele ou você vai perdoar? É um teste, é uma atribuição temporária, é um cargo de confiança. Vamos ver se você vai ser merecedor da salvação. É uma atribuição temporária. O Senhor, Ele permite que algumas dificuldades venham, que a gente se frustre com algumas coisas que estão acontecendo no mundo, para que a gente não fique se apegando muito às coisas deste mundo, que sabe que as coisas são passageiras, são temporárias. É para você não ficar se apegando, pois o dia que você se apegar, você não pode servir a dois senhores. Como diz Jesus, não há como você servir a Jesus e ao dinheiro, a Jesus e ao pecado. Não há. É impossível servir. É um contraste entre o bem e o mal. Ter material, dinheiro, não é errado, mas é errado você se apegar demais de uma forma que você não consegue mais largar. É um tipo de um vício que vai te consumindo. Por isso Deus permite que às vezes que nós sentimos um vazio dentro, para que a gente não se apegue às coisas alheias. Não devemos se apegar às coisas alheias. Devemos se apegar, sim, ao propósito pelo qual Deus nos designou. Ele vai te ajudar. Mas como? É simples. Tenha fé. É aí que é o legal. De você entender a Deus, você entender como Ele trabalha. Como um servo deve se prostrar ao Senhor. Descobrir o seu propósito.
lá no finalzinho do livro de Marcos. Quem sabe não é o seu propósito? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e pregai. A gente tem que começar a ter esse hábito. Qualquer coisa. Você viu uma coisa errada? Você viu alguém fazendo uma coisa errada? Vai lá, dá a sua opinião para a pessoa que você ama, porque o amor é atitude. Você está tendo a atitude de avisar a essa pessoa que o que ela está fazendo é errado e que Deus não se agrada disso. Deus fala para você avisar as pessoas, para você levar o evangelho às pessoas. Quem sabe não é o propósito de Deus para todos nós. Ele se agrada quando você usa suas habilidades para a glória dele. Usar suas habilidades, não só pelo fato de você vir aqui na igreja, orar, louvar, é um meio de dar glória a Deus, mas simples tarefas no seu cotidiano já é uma forma de você dar glória a Deus, a tudo isso que ele criou. Devemos fidelidade e prestar toda a glória somente ele. Foi ele que nos criou, nós devemos isso a ele. Nós devemos isso a ele. Temos que sempre ficar mediantes ao propósito de Deus e que vai se cumprir na sua vida, como diz a palavra do Senhor. O livro de Eclesiastes já fala que um homem sem propósito é como um barco sem o seu leme. Onde que você vai? Você vai ficar perdido. Se você não descobrir o seu propósito, mas o que será que eu quero? É administração? É TI? É logística? É vendas? O que será que eu quero da minha vida? Eu não sei. Pergunte a Deus. Ele vai te responder através da sua santa palavra. Que Deus quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ser amigo da gente, o melhor amigo da gente. Amém. E a gente, como que a gente pode ser o melhor amigo dele? No meu caso, quando eu tenho um melhor amigo, eu falo das minhas situações para ele, eu falo o que eu acho, eu gosto de conversar com ele. A Bíblia diz, orai sem cessar, no livro de Tessalonicenses. Orai sem cessar a todo momento, não só para pedir coisas, mas para agradecer, para falar, eu te amo, Senhor, e sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e tudo que o Senhor vai fazer ainda na minha vida. A gente pode... Melhor amigo também, a gente pode saber da palavra dele, a gente lê, a gente tem o prazer de levar a palavra, de ler a Bíblia, saber da vontade dele, saber daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que não agrada, tudo isso é ter um relacionamento próximo com Deus. As pessoas focassem, a maioria delas dissessem, eis-me aqui, Senhor, envia a mim, o mundo estaria completamente diferente de hoje. As pessoas buscam coisas alheias a fim de encher, de satisfazer elas. E muitas vezes são guiadas por causa que querem uma aprovação de um determinado grupinho de pessoas. Mas a aprovação de Deus, onde é que fica? Precisamos levar isso adiante. A palavra adiante, mensagem, a obra dele adiante. Porque no final, todos se ajoelharão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?